Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um pós-jogo aqui no canal de Vasco 4, Portuguesa 1, 2, 3, 4-1, vitória do Vasco em São Januário, o Vasco fazendo o que tem que fazer, né? Quando você enfrenta uma equipe de menor investimento, né? Um dos pequenos do Campeonato Carioca dentro do teu estádio, a obrigação realmente é passar o trator, né? E foi isso que aconteceu. Uma vitória hoje sem sustos, de uma atuação do Vasco melhor do que foi contra o Madureira na rodada passada, quando foi a estreia ali do time principal do Vasco, né, no Campeonato Carioca. Na rodada passada 2-0, levando até certa dificuldade em alguns momentos, né, principalmente depois que o Vasco fez o primeiro gol lá contra o Madureira avançou ali as linhas, o Vasco não conseguia sair. No jogo de hoje a gente não viu isso, né? A gente viu um time um pouco mais inteiro, né? Vamos dizer assim. O Vasco, acho que em nenhum momento esteve pressionado em relação ao placar. O Vasco abre 1-0 com o Verratti ali no primeiro tempo, num gol bizarro, né? A gente pode dizer que foi um gol bizarro. A bola estava completamente dominada pela defesa da Portuguesa, e aí um recuo de bola para o goleiro vai dar aquele típico chutão para frente, né? Zerar a jogada, que todo goleiro faz, né? Uma jogada cotidiana, mas o Verratti estava ali pressionando o goleiro, nisso que o goleiro dá essa bicuda para frente, a bola bate na costela do Verratti e foi uma pancada, né? O goleiro deu uma pancada, a bola bateu na costela do Verratti e entrou igual um tiro dentro do gol, o Vasco fazendo 1-0. E como eu disse, em nenhum momento o Vasco esteve pressionado na partida, assim, da Portuguesa, enfim, levar sustos ao Vasco, ameaçar o Vasco. O Vasco teve o domínio praticamente completo, né, das ações da partida. Depois o Vasco faz 2-0 com o Felipe Coutinho, né? Inclusive eu abri o vídeo com esse gol, né, do Felipe Coutinho, um golaço, né? Um gol daqueles que a gente estava acostumado a ver o Felipe Coutinho fazer lá na Premier League, né? Claro, agora guardadas as devidas proporções, a Portuguesa tá longe de ser um time de Premier League, mas é isso que a gente espera do Coutinho, né? Cara, é aquele típico gol que ele fazia, de pegar a bola, cortar para dentro, bater chapado, um golaço do Felipe Coutinho, com toda certeza o gol mais bonito, né, da noite de hoje, fazendo 2-0, coroando, né, os presentes hoje em São Januário, um golaço do Coutinho, só ali já estava valendo a pena o ingresso, né? Esse golaço do Coutinho já fez valer o ingresso ainda ali no primeiro tempo. Já que eu comecei a falar de ingresso, acho que é importante também entrar nesse ponto. O ingresso está caro, né? Hoje a gente teve 8 mil pagantes ou presentes em São Januário, um público baixo pelo que a gente está acostumado a ver. É claro que a gente entende que o Campeonato Carioca é desinteressante, o horário hoje muito ruim, um domingo 9 horas da noite, mas eu acho que falta um pouco de sensibilidade também da direção do Vasco, de exatamente por conta do Campeonato Carioca ser um campeonato pouco atrativo, né, nessa fase inicial, nos jogos contra os pequenos e tal. Acho que poderia ter uma promoção de ingressos para poder levar uma galera que não tem, enfim, não tem condição de ir quando a coisa começa para valer, né? Campeonato Brasileiro, jogo importante, um jogo em cima do outro. Aí a galera que tem os sócios lá embaixo, de rate mais baixo, não consegue, né, comprar ingresso porque esgota muito rápido. Então, assim, no Campeonato Carioca, com preço um pouco mais acessível, se tivesse, né, o preço um pouco mais acessível, eu tenho certeza que essa galera que não pode comparecer durante o ano faria um esforço para estar presente nesse jogo. Fica aqui, enfim, o pedido, né, para a direção do Vasco para poder repensar esses preços, porque, Campeonato Carioca não vale a pena botar um ingresso num preço cheio, né? Acho que podia baratear aí esses ingressos para a galera. Mas, enfim, o Vasco fez 2-0 e ali o jogo já parecia totalmente sob o domínio do Vasco, mas no único momento que a gente leva um susto foi no último lance, né, do primeiro tempo. Um chute de fora da área ali da Portuguesa, um belo gol também da Portuguesa, fazendo ali o 2-1. O Vasco, de certa forma, vai para a segunda etapa um pouquinho ali pressionado, né? Porque a Portuguesa estava encostando no placar. Volta o segundo tempo, o Vasco faz algumas alterações, entra o Maxime Domingues, entra também o Dimitri Payet e entra Matheus Cocão, né? Se eu não me engano, saíram Alex Teixeira, Coutinho, e agora me fugiu o terceiro que foi substituído, Paulinho. Saiu esses três, saiu Paulinho, Matheus Cocão e Alex Teixeira. Aliás,
Entrou o Matheus Cocão, entrou, né? Entrou o Matheus Cocão, entrou o Maxime, entrou o Payet, saiu o Coutinho, saiu o Paulinho e o Alex Teixeira. Eu acho que até teve uma dinâmica interessante ali nesse segundo tempo. O Payet traz um dinamismo, né, para esse time do Vasco, assim, participa bem das jogadas, cria oportunidade, ele é um pouco mais rápido no pensamento, vamos dizer assim. E aí depois o Vasco chega ao 3-1 com o Paulo Henrique, que vem fazendo uma boa partida. Paulo Henrique, lateral direito, que fez um gol de canhota, né? Ele avança ali pela direita, puxa para a perna esquerda, chuta e faz ali o 3-1, já, enfim, sacramentando a vitória do Vasco. A gente pode dizer ali que com 3-1 o jogo já estava totalmente definido ao nosso favor, mas ainda teve tempo, né, do Vasco fazer o quarto gol, e o quarto gol foi marcado por Pablo Verratti, que, cara, é um atacante diferente, não tem jeito. Sei que a galera de vez em quando pega no pé do Verratti, porque ele não tem habilidade com a bola no pé fora da área, não sei o que, piriri, pororó, mas ele é um finalizador nato, né? Um dos poucos finalizadores assim nesse nível no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. É absurdo assim a capacidade que o Verratti tem de finalizar e de marcar gols. O cara nasceu para fazer gol, né? Tanto que hoje o primeiro gol ele faz naquela maluquice, né? Que a bola bate nele e entra. E o segundo gol com assistência do Hugo Moura, né? O Hugo Moura que também entrou no segundo tempo, vai pela direita, cruza e o Verratti, oportunista, né? Estica a perna e fecha a goleada, né? Goleada em São Januário. Então hoje quem fez esse esforcinho e foi para São Januário, eu estava lá inclusive, né? Quem fez esse esforcinho para ir a São Januário nesse domingo num horário ruim, foi presenteado, vamos dizer assim, com uma goleada do Vascão, né? Vasco 4-1, Vasco entra no G4 do Campeonato Carioca, ultrapassa a própria Portuguesa e agora na próxima rodada enfrenta a equipe do Maricá, também em São Januário, uma chance aí para o Vasco se consolidar dentro do G4, né? O Vasco que teve 3 empates com a equipe alternativa e deixa a equipe titular, estreou 2 jogos, 2 vitórias e hoje uma vitória convincente aí por 4-1. É isso, fez a obrigação, né, de vencer contra um pequeno em São Januário de uma forma convincente. Mas acho que ainda falta alguma coisa para esse time, né? Eu acho que o Vasco tem uma espinha dorsal, tem um time que bem trabalhado pode vir a ter uma temporada boa, mas ainda falta algumas peças, principalmente atacante de lado de campo. Se chegar uns 2 atacantes ali de qualidade, como vem sendo falado, acho que já dá uma ligazinha maior. Enfim, vamos torcer para vir boas contratações para dar uma incrementada nesse time do Vasco. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Uma boa noite. 4-1 Vascão. Deixa o seu like, se inscreva. Até a próxima.